Quero, portanto, apresentar nosso palestrante, Dr. Alexandre Magno Fernandes Moreira, é procurador do Banco Central, diretor jurídico da Associação Nacional de Ensino Domiciliar e conselheiro da Fundação Global de Educação Domiciliar. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Estácio de Sá e mestre em Direito pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos. O Direito à Educação Domiciliar, de sua autoria, é um best-seller da Monegismo. Felipe disse que eu não poderia deixar de dizer isso. Seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a sua presença, doutor. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, o privilégio de estar aqui com vocês nessa noite e a presença de todos vocês. E vocês me colocaram num problema muito sério, porque esse tema é a minha paixão há 10 anos. Eu conseguiria ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque eu fui atraído por isso pela questão jurídica. Quase sempre as pessoas são atraídas para a educação domiciliar porque tem algum problema em casa com os filhos, querem ver alternativas, querem dar uma educação melhor para os filhos. Eu fui atraído por isso há 10 anos atrás, antes de ter filhos, onde eu simplesmente estava escrevendo artigos e livros jurídicos, às vezes por puro diletantismo e para espantar o tédio. Vocês não imaginam como é que pode ser tediosa a vida de um servidor público. Isso é sério. Por quê? O serviço público te garante o pão, mas te rouba a alma. Porque você tem o seu salário garantido para o resto da vida, a não ser que você cometa algum crime, mas quase sempre te dá um trabalho absolutamente sem sentido. Isso aí é um cemitério de vocações, é um túmulo de almas de uma maneira absolutamente assustadora. E eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para o título enganoso desse livro, O Direito à Educação Domiciliar. Na verdade, eu coloquei esse título porque soa bem, mas não é muito verdadeiro, não. Gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: educação domiciliar significa educação familiar, educação dos filhos pelos pais. E isso, será que é um direito dos pais? De maneira alguma. Os pais não têm o direito de educar os filhos em casa. Que direito é uma coisa que você pode deixar para lá, você pode não exercer. Agora, a educação dos seus filhos é algo que você não tem opção. E aqui eu estou falando em todos os níveis, espiritual, moral e inclusive jurídico. E olha só que curioso é a Constituição nesse ponto. Porque a Constituição diz que a educação é dever do Estado e da família. Aí você pensa um pouco. Significa, então, que a família, ou seja, pai e a mãe, tem a obrigação de educar os próprios filhos. Percebam que aí a gente já tem um sério problema, porque hoje em dia quase ninguém sabe mais o que é educação. Gente, essa é uma questão absolutamente fundamental aqui. Afinal de contas, o que é isso que todo mundo fala o tempo todo, que é essencial, que sem educação não tem nada, educação, salvação do Brasil? Vocês já ouviram esses papos? Agora, peça para essa pessoa conceituar a educação. Quase sempre vai achar que educação é sinônimo de vaga na escola. E educação é algo extremamente pretensioso. E, por definição, é uma obra divina, é uma obra de criação.
Aliás, uma vez eu vi um americano comentando como é curiosa a palavra portuguesa, em português, criança. Porque já passa a ideia de um ser que está sendo criado, que continua a ser gerado. O inglês não tem essa noção. E o que acontece? A educação, ela tem exatamente a função de criar. A função de gerar. A função de amadurecer, de desenvolver. Algo que está ali apenas como um germe, apenas como um potencial, para se tornar uma realidade. E quando nós falamos de educação, nós estamos falando de um objetivo final. Ou seja, onde é que a gente quer chegar com isso? Porque, afinal de contas, se as crianças forem deixadas soltas a si mesmas, como a gente vê muito hoje em dia, elas vão se desenvolver. De alguma maneira vão se desenvolver. Mas o que é mesmo a educação e o que ela é diferente de qualquer outra atividade humana? Em primeiro lugar, a educação é um desenvolvimento para um rumo determinado, tendo em vista um ideal de ser humano. Esse ideal pode ser até inatingível, mas pelo menos nos dá a referência de para onde nós devemos ir. Então eu pergunto para vocês, qual deve ser a nossa referência como cristãos, enquanto pais e mães que buscam educar os filhos? Qual vai ser a nossa referência? Em que ponto nós queremos chegar? Alguma ideia? Gente, a nossa referência, se me lembra um livrinho bem antigo, que chama A Imitação de Cristo, é exatamente se tornar cada vez mais parecidos com Cristo e de seguir cada vez mais o seu exemplo. O objetivo da educação cristã é a santidade. Mas, obviamente, nós não queremos só isso para os nossos filhos. Eu não estou falando só isso como se fosse pouco, de forma alguma. Mas nós também queremos pessoas sadias, capazes, com todas as habilidades e os conhecimentos necessários para se desenvolver, para se manter nesse mundo contemporâneo que nós estamos. E aí, eu quero que vocês pensem um pouco como é que está funcionando a escola hoje em dia, que é a mesma escola que eu frequentei 30 e tantos anos atrás, e a mesma escola que algumas pessoas frequentaram 50, 60 anos atrás. A estrutura é basicamente a mesma. Vamos pensar se essa escola que a gente tem hoje conseguisse cumprir o seu objetivo. Porque a gente só ouve falar mal da escola, né? Só crítica. Não, vamos falar bem da escola. Vamos pensar numa escola que cumpre os seus objetivos. Para que ela foi feita? Para que existe a escolarização de massas? Vamos lá. Você fica 14 anos num sistema de escolarização obrigatória. Aliás, no meu livro eu explico que o sistema é de educação obrigatória, não de escolarização obrigatória. Mas, apenas em termos de raciocínio, vamos imaginar que seja escolarização. 14 anos. E o que você aprende nesses 14 anos? Aí você pode começar a pensar nas coisas óbvias. Você aprende português, matemática, inglês, física, química. Sério, eu odeio exatas com todas as minhas forças. E quando eu estava no segundo grau, na minha época eu falava segundo grau, tá bom? Quando eu estava no segundo grau, lá na década de 90, lá no interior de Minas, tem algum mineiro aí?
Lá no interior de Minas, eu odiava física, química, matemática e tinha uma certa aversão à biologia também. Eu já era um sujeito de humanas desde aquela época. Tá, você aprende todas essas matérias. E para quê? Qual é o objetivo de absorver todo esse conhecimento? Aqui eu estou partindo do pressuposto que a gente aprende mesmo essas matérias. Eu estou pensando no mundo ideal, porque no mundo real, em que todos nós aqui vivemos, depois desses 14 anos de escola, assim, desde da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, o que você lembra dessas coisas todas que foram ditas para vocês milhares e milhares de horas? Você vai lembrar, na melhor das hipóteses, de fragmentos. De coisas absolutamente desconjuntadas, informações desconexas e sem sentido. Que por algum motivo que você não consegue entender, ficaram gravadas na sua mente. Vamos lá. Abstraindo as pessoas aqui que têm uma profissão na área biológica, o que vocês lembram das aulas de biologia lá do ensino médio do segundo grau? Eu lembro umas palavras engraçadinhas que eu me recordei apenas por achá-las engraçadinhas. Esclerênquima, colênquima, não consigo me lembrar mais. Mitocôndrias. Mitocôndrias é bacana, é bacana. É bonito. E, gente, eu nem sei o que é esclerênquima e colênquima, para dizer a verdade. Mas eu me lembro porque eu achei esquisito. A mesma coisa para a física, para a química, para a matemática, que passou da aritmética. Então, a gente não se lembra quase nada. Ou será que alguém aqui tem uma memória formidável e lembra tudo o que o professor de geografia te falou na 8ª série, quando ele exigiu que você decorasse as bacias hidrográficas do Brasil com todos os rios? Você já passou por isso, né? Você lembra quais são as bacias hidrográficas? Pois é. Mas vamos abstrair tudo isso e imaginar por um momento que deu tudo certo. Que vocês realmente aprenderam isso aí. Foram 2.800 horas de escola na vida de vocês. Pelo menos, primeiro e segundo grau. Vocês lembram de tudo. Tudo, tudo, tudo. Vocês são capazes de recitar todos os acontecimentos da Revolução Francesa até a coroação de Napoleão. O maior orgulho da professorinha de história que vocês tiveram. Todo mundo teve uma professorinha de história, né? Pois é. Supondo que tudo isso deu certo, que conquistou o seu objetivo, vocês absorveram plenamente todos esses conhecimentos. Aí vem uma perguntinha meio besta. Para quê? Para que a gente precisou acumular tanta informação? Onde é que nós queremos chegar com isso? Qual é a utilidade disso para a nossa vida? Nossa vida como cristão, nossa vida como homens, digamos, cotidianos, no lugar onde a gente trabalha, na empresa, no serviço público, etc. Que diferença isso faz? E aí, se vocês forem pensar um pouco, a escola, ela foi formada tendo em vista um modelo de ser humano, sim. Modelo de ser humano em que todo mundo deveria se espelhar. Qual seria esse modelo? Pense numa pessoa que só fica acumulando erudição e não transforma essa erudição em sabedoria. Assim, a mente dele é uma vasta biblioteca de livros desorganizados. Ele consegue fazer citações altamente aleatórias, consegue lembrar que, sei lá, a Índia é o maior produtor mundial de feijão, mas não consegue dar nenhuma utilidade prática, nenhum uso
para isso. Que tipo de pessoa é essa? Vocês conseguem imaginar? Alguma ideia? É você? A pessoa ideal para o nosso sistema educacional, em que todos nós temos que ser transformados nessa pessoa, é o professor universitário. É aquele sujeito que, na melhor das hipóteses, acumulou uma bagagem gigantesca de conhecimentos inúteis. E quase sempre não consegue transformar isso em sabedoria. Gente, ao refletir sobre a minha vida como um ser totalmente escolarizado, assim, desde o maternal até o mestrado, eu percebi que muito pouco do que eu passei na escola fez algum sentido para mim, para a minha vida. Tirando aquelas coisas mais óbvias de alfabetização e aritmética elementar, fica muito difícil imaginar alguma coisa que tenha contribuído para me deixar uma pessoa mais sábia ou mais eficiente. E aí que você vem com uma questão muito séria, gente. As escolas falham miseravelmente no que se propõe. Mas, se elas fossem um sucesso retumbante no seu objetivo, continuaria sendo uma gigantesca perda de tempo. Então, primeira conclusão aí, que é bastante séria para nós. A escola tem um punhado de funções. Um punhado. Algumas bastante úteis, como, por exemplo, dar merenda. Costuma ser a hora mais esperada pelos alunos. Mas, salvo raras exceções, raríssimas exceções, a escola não serve para educar. E aqui eu estou falando de educação no sentido de desenvolvimento de um potencial. E a gente sabe que o ser humano ele é complexo, mas ao mesmo tempo é uma unidade. E que tipo de potencial que a gente precisa desenvolver por meio da educação? Você tem um potencial físico, você tem um potencial mental, cognitivo, um potencial moral, você tem um potencial social e você tem um potencial espiritual. São 5 formas de desenvolvimento em que a educação consiste. Aí vocês podem estar perguntando, tá, mas de onde é que você tirou isso? Do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, educação é o que cuida de tudo isso ao mesmo tempo. Eu não consigo imaginar um desafio maior na vida de alguém do que tentar, pelo menos tentar desenvolver todos esses potenciais simultaneamente na mesma pessoa. E a gente pode se perguntar o seguinte, mas espera aí, será que esse desafio não é tão grande, mas tão grande, que nós, pais, não estamos preparados para isso? Nós, pais, não temos essa condição e por isso precisamos dessas instituições? Gente, humildade é sempre bom, mas às vezes uma demonstração de humildade acaba escondendo o que há na verdade de uma covardia. Porque não existe a opção de deixar de educar os nossos filhos. E aqui não vem ao caso se as crianças estão na escola ou estão em regime de educação domiciliar integral. Educar os filhos em casa é um dever de todos os pais. E esse dever não pode ser terceirizado de maneira nenhuma. Um dos grandes problemas sociais que a gente tem hoje no Brasil são os pais que resolvem deixar a educação dos filhos para a tiazinha da escolinha. Assim, não estou querendo nem saber desse menino e dessa menina, você resolve aí. Gente, eu não sou
como já perceberam, nada simpática ao sistema escolar. Eu vejo que o nosso corpo docente é extremamente problemático, para dizer o mínimo, mas vamos ter um pouquinho de compaixão com eles. Que imagina a tiazinha. A tiazinha lá com seus 30 alunos lá no ensino fundamental, que tem que se virar para conseguir fazer uma coisa que já não é tão simples, instrução, ou seja, transmissão de conhecimento. Aí todo mundo chega para essa tiazinha, e aqui eu digo especialmente a nossa elite intelectual e os pais dos alunos, e dizem assim, não, titia, eu ainda quero descobrir como é que passaram a chamar professor de ensino fundamental de titia e titia, mas tudo bem. Não, titia, você não está aqui para instruir os alunos, você está aqui para educar. Gente, é a mesma coisa de dizer assim, você está aqui para se enlouquecer. Porque vamos pensar que esses 30 alunos, que é uma média razoável de sala de aula, têm os mais variados problemas, talentos, as mais variadas situações pessoais, familiares, e aí dizem lá para aquela titia que tem 4 horas por dia tentando administrar todo mundo ao mesmo tempo, assim, se vira, você vai fazer desses aí pessoas melhores, educação é contigo. Gente, não podemos confundir as coisas. Se a escola conseguir instruir, já é muito. Pretender que a escola eduque é algo assim, fora de qualquer viabilidade, gente, não tem a mínima condição. Tem até um livrinho bem bacana, que é uma pena que a Monergismo ainda não publicou, foi uma edição pessoal do autor. Ô, Felipe Sabino, recado para você. Chama, como é que é mesmo? Professor não é educador. O nome do autor é Armindo Moreira. Em que ele demonstra de uma forma bastante simples em que não é humanamente possível que o professor se torne educador. Aí você fala assim, mas eu conheço cada história linda assim, de alunos que foram transformados pelos professores, que se tornaram assim, pessoas melhores graças a isso. Aí eu assim, também conheço, as histórias viraram filmes e são muito bonitas. E exatamente por terem virado filmes é que demonstram tanto que são raras. Essas coisas acontecem, mas está muito, muito longe de ser a regra. Tá bom. E aí, quem aqui faz direito ou é formado em direito? Ok. Artigo 1634, inciso 1º do Código Civil. Alguém sabe o que diz esse artigo e inciso? Porque um dos mitos que o pessoal tem sobre o estudante de direito é que tem que decorar tudo na ponta da língua. O artigo 1634 do Código Civil fala sobre o poder familiar. É um nome que não é muito apropriado, não. Que seria assim, o conjunto de responsabilidades que os pais têm sobre os filhos. E aí faz uma enumeração aí. Quais são essas responsabilidades? E a primeiríssima. Atenção aqui. Coordenar a criação e a educação dos filhos. Percebam que já foi mais fundo ainda do que falava a Constituição Federal. Que a Constituição Federal falou que a educação é dever da família e do Estado. O Código Civil está dizendo que é dever da família coordenar a educação dos filhos. Ou seja, não é apenas educar, é você que tem que dirigir a educação dos seus filhos. É você que tem que mostrar o caminho. O fato deles estarem na escola é absolutamente irrelevante para isso. E talvez o pessoal aqui da área jurídica deve lembrar, o poder familiar é indelegável, ou seja, você não pode terceirizar isso, você é obrigado a coordenar a educação dos seus filhos.
E aí, o que acontece? A gente tenta ser o mais sincero possível nessas horas com os pais. Porque, para a imensa maioria dos pais, o que significa na prática deixar os filhos na escola? Pense um pouquinho. O que significa? Significa um descanso. Não sei se vocês já viram aquela charge dos pais fazendo festa porque acabaram as férias, estão voltando às aulas. Eles finalmente vão ter um período de descanso dos filhos. A imensa maioria dos pais, aliás, quase todos, não está nem aí com o que acontece com o filho dele dentro da escola. Eles não vão lá e perguntam o que ele está aprendendo, o que ele está fazendo. Na melhor das hipóteses, quer ter o registro. O registro de que o filho está tirando notas boas. Então, às vezes, os pais até brigam porque o filho não tirou uma nota boa e meu filho sempre merece uma nota boa. Eu tenho um amigo de infância lá do interior de Minas que é dono de escola. Ele me disse uma vez, eu nunca vi um pai chegar para mim e reclamar que o filho tirou uma nota acima do que ele merecia. Então, o que eu fui aprendendo nesses 10 anos na Associação Nacional de Educação Domiciliar e sempre preocupado com a questão educacional? Que todo esse papo de educação no Brasil é muita retórica. Na imensa maioria das vezes a gente finge se preocupar com isso. Mas quase ninguém se importa com a educação dos próprios filhos. Então, a primeira mensagem aqui é que ninguém é obrigado a tirar os filhos da escola. Mas todos são obrigados a educar. E mais do que isso, a coordenar a educação dos filhos. Muitas famílias chegaram à conclusão de que não dá para educar os filhos e deixá-los na escola ao mesmo tempo. E aí eu vou falar um pouquinho de história para vocês. Quem é que gosta de história aqui? Opa, tem uma galera. A educação domiciliar não tinha esse nome, mas durante o século XIX, no Segundo Império, a educação domiciliar era abertamente praticada, inclusive você tinha anúncios de jornais de preceptores, professores particulares, tutores. Tinha um verdadeiro mercado de educação domiciliar bem aberto durante o Império. E era muito comum, mesmo já no início da República, nas primeiras décadas da República, que as crianças fossem alfabetizadas em casa, seja pelos pais, por outro parente ou por um professor contratado. Se vocês perguntarem para as pessoas com mais de 70 anos, existe uma grande chance elas disserem para vocês que foram educadas, foram alfabetizadas em casa. Isso era bastante comum. E aí veio a República. Qual que era o grande desafio lá da República Velha que começou com o Deodoro da Fonseca? Era se firmar como uma instância de poder. Não era só poder político, era um poder absoluto, moral, espiritual sobre as pessoas. E para isso, a República precisaria atacar frontalmente os dois grandes poderes que eram paralelos ao poder do monarca durante o Império. Vocês conseguem imaginar que poderes eram esses? Duas instituições que eram muito poderosas. As duas instituições muito poderosas no século XIX eram a família e a igreja. E percebam, o que a República queria era trazer a lealdade dos cidadãos para o Estado, tirar essa lealdade da família.
Tanto que, se você for pesquisar alguns filósofos que influenciaram a República, vocês vão ver, inclusive, o termo religião civil, que é uma religião de adoração ao Estado. A gente não chega ao cúmulo de fazer altares por Estado, mas, de certa forma, essa religião civil está muito bem instalada no Brasil. Porque o que as pessoas esperam do Estado? Que ele seja onisciente, onipotente, e tem mais uma palavra que me fugiu agora, e onipresente. Ele quer que o Estado sempre esteja aqui para resolver os nossos problemas. Como se fosse a encarnação terrena do Pai Celestial. Ok. Para quem quiser saber sobre aquele período do Império, que é muito interessante em termos de educação, eu sugiro um livro bem bacana chamado A Casa e Seus Mestres, feito por uma pesquisadora lá do Rio de Janeiro, em que ela foi atrás das fontes primárias, viu os jornais, os relatos. Era muito interessante o que tinha naquela época. E aí, a educação domiciliar no Brasil naufragou por conta do projeto republicano. Projeto republicano de criar o quê? Cidadãos. Se você perguntar para qualquer professor qual a grande função da escola hoje, a imensa maioria vai falar que a escola serve para quê? Para formar cidadãos. Gente, isso aí se tornou um dogma. É assustador ver a quantidade de pessoas que seriam esclarecidas em tese repetir isso sem nenhum juízo crítico. Aquele mantra de todo mundo na escola, sem escola não há salvação, é mais ou menos isso que eles dizem. Isso é repetido para todo lado. E quando eu tive em setembro no STF, num dos dias mais deprimentes da minha vida, que foi o julgamento da nossa ação lá pelo STF, eu ouvi que seriam as grandes autoridades jurídicas do país falar bobagem atrás de bobagem sobre educação. Eles não tinham conhecimento nenhum, mas destilavam ódio. Ódio contra as famílias e uma adoração à escola. O ministro chegou a dizer que não importa se a família pode educar melhor que a escola é imprescindível. A escola, o ministro chegou a dizer, ela é cláusula pétrea da Constituição, não sei de onde é que ele tirou isso, baseada no ideal republicano. Foi um ato falho, porque é baseado no ideal republicano mesmo. Só não é cláusula pétrea. Nenhum lugar da Constituição diz que a educação é função da escola. Nenhum. E aí, mais de um século depois, aliás, quase 130 anos depois de proclamada a República, tem muita gente que quer voltar à monarquia. Vocês conhecem esse movimento monarquista? É um pessoal que eu acho, no mínimo, curioso, porque se voltar à monarquia, quem mais vai ganhar são as revistas de fofoca. O Marquês teve um caso com a Duquesa, o escândalo dos tabloides, essas coisas todas. Mas, tirando essa parte caricatural, está na hora da gente se perguntar o seguinte: esse projeto republicano deu certo? Será que ele realmente conseguiu formar cidadãos? Conseguiu formar pessoas melhores do que a gente tinha antes? Eu desconfio que o projeto republicano falhou miseravelmente. Porque, pense um pouquinho, será que nós, brasileiros, somos, em média, cidadãos? Quantas pessoas que vocês conhecem, por exemplo, se envolvem em trabalho voluntário? Quantas pessoas que fazem algum tipo de caridade que não estão vinculadas a igrejas? Esse é um detalhe importante. Quase toda a caridade que a gente vê por aí é vinculada a alguma igreja.
Quantas as pessoas que realmente estão participando ativamente da vida pública sem ter em vista o interesse pessoal? Será que nós conseguimos mesmo essa ambição de formar cidadãos? E o que várias famílias concluíram é que não. Que a República falhou nesse ponto. Não estamos formando cidadãos. Mas, mesmo que tivesse conseguido nesse ponto, não é para isso que serve a educação. Lembrando para vocês, a educação serve para levar o ser humano aos patamares mais elevados de desenvolvimento moral, material, espiritual, mental e físico. E isso aí é uma ambição muito grande, que só com a ajuda de Deus que a gente consegue mesmo. E é bastante curioso que quase todo mundo no Brasil que faz educação domiciliar, são cerca de 7.500 famílias que fazem integralmente a educação domiciliar, são cristãos. Porque você percebe que a gente, ao colocar os filhos na escola, corre um sério risco de fazer uma barganha com o demônio. Porque você acha que é a coisa mais inofensiva que existe. Afinal de contas, vai para a escola, ganha o diploma, depois vai para a faculdade, consegue um emprego. Esse deve ser o trajeto normal de qualquer pessoa normal nesse mundo, não é? Gente, mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Ninguém sai intacto de uma instituição depois de tê-la frequentada por anos e anos. Aqui eu estou falando pelo menos 14 anos. Muito facilmente pode-se chegar a 20 anos. E se vocês quiserem outra indicação de um autor bacana, que fala muito sobre isso, é John Taylor Gatto. John Taylor Gatto, com 2 T's. Um professor americano do estado de Nova York, ganhou o prêmio de melhor professor do estado. Em 1991, foi fazer o discurso dele para receber o prêmio, e em vez de agradecer, ele fez uma grave denúncia do que a escola estava fazendo com as pessoas. Porque existem hábitos muito profundos que foram inculcados em nós pela escola. E até hoje nós repetimos isso sem saber exatamente o que fazer. Pense um pouquinho. Aquela informação que você não sabe para que serve, que não tem um sentido determinado para a sua vida, que você tem que fazer sob qual argumento que você tem que passar por isso? Basicamente, o argumento é para passar na prova. Eu me lembro claramente de uma professora do 1º grau minha que disse raivosamente isso a um aluno que a questionou. Foi bastante sincero. Ora, existe outro ambiente em que você lida com informações que não tem muito sentido, em que você faz isso só para cumprir tabela, e esse outro ambiente é a burocracia. A escola treina as pessoas para serem burocratas, para cumprirem o seu papel, sabe, aquele quadradinho dentro do fluxograma, sem saber exatamente do que se trata, sem saber exatamente o que estão fazendo. Tanto que quanto mais tempo alguém passa no sistema escolar, maior vai ser a probabilidade do sujeito se tornar um burocrata. Aliás, muitas das vezes já é o sonho dessa pessoa. Tipo assim, sonho da minha vida é nunca mais ter incômodo na vida. Como se passar no concurso público resolvesse todos os problemas de alguém. Gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu acho que o meu tempo já está se esgotando. E eu vou falar assim, bem rapidamente, como é que está a nossa situação jurídica hoje e abrir para perguntas. A Associação Nacional de Educação Domiciliar foi fundada em 2010 e desde então representa nacionalmente as famílias que educam em casa. Eu sou diretor jurídico, a gente vai completar 8 anos agora, no dia 22 de dezembro. E nosso grande desafio se completou agora em setembro, com o julgamento de um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal,
que, como eu disse, foi uma das piores experiências da minha vida. Não tanto pelo resultado, mas pelo que eu fui obrigado a ouvir 5 horas seguidas de bobagens e bobagens, e ministro acusando as famílias, a educação domiciliar de ser responsável pelo crescimento da violência doméstica no país. Umas coisas totalmente sem propósito. Implicitamente chamou os pais de estupradores e por aí vai. Diz que a escola serve para proteger os filhos dos pais. É um negócio horroroso. Para mim, teve uma grande lição aquele julgamento. Para mim, foi a queda dos ídolos. No meio jurídico, a gente tende a ter em alta conta esse ministro do STF. Mas quando eu os vi, falando de coisas que absolutamente não conheciam, sem ter se dado ao trabalho de se preparar para isso, nós apresentamos toda a fundamentação, toda a documentação. E se eles quisessem, eles teriam lido. Eu inclusive, dei um exemplar desse livro para cada ministro. E aí eu descobri uma coisa. Algumas pessoas têm medo de nós. Acho que ninguém leu. Nenhum ministro leu. Por quê? A questão aqui não é argumentação. A questão aqui é quem tem maior poder de pressão. Nós somos apenas famílias. A gente não tem poder econômico nenhum, a gente não ganha dinheiro do governo, é tudo trabalho totalmente voluntário. E a minha teoria, aliás, a minha convicção é que inimigos nossos agiram nas sombras, basicamente donos de grandes corporações de escolas particulares, temendo perder alunos, convencer os ministros do STF a não considerar a educação domiciliar como um direito líquido e certo garantido pela Constituição Federal. É impressionante porque foi tão sem fundamento o que eles fizeram que só pode ter sido produto de um lobby. Não teve discussão nenhuma a respeito do assunto. Eles não sabem nada a respeito do assunto. Então, a gente se lembra daquela frase que todo mundo conhece, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Bem, eles são Césares. E para eles eu não dou mais um pingo de respeito. E o que eles decidiram no final das contas? Depois de uma sessão muito tumultuada, inclusive com várias ameaças de colocar na ilegalidade todas as famílias, de mandar prender, teve 2 ministros que foram muito agressivos. Quem ficou curioso com os nomes, Lewandowski e Fux. Muito agressivos. Uma agressividade que a gente não entendeu, inclusive. Decidiram, no final das contas, que a Constituição não garante o direito à educação domiciliar, mas também não proíbe. Ou seja, que está permitido pela Constituição. Então, se depois que eu me refiz da experiência atordoante de ouvir bobagem 5 horas seguidas, eu percebi que o resultado não foi tão ruim. Porque a gente teve muitos inimigos pedindo para o STF declarar que a educação domiciliar é inconstitucional. Aí a gente ia ter que partir para a desobediência civil ou para a fuga para o Paraguai. O Paraguai permite. Para vocês verem. O que aconteceu? O STF declarou que é constitucional, que a Constituição permite, mas não garante. Aí vem a sutileza. Que para garantir esse direito precisaria de uma lei específica para isso. E foi engraçado que eu fiquei arrasado mesmo aquilo, assim, meio que desabafando com vocês. E aí eu saí de lá, acabado. Aí no dia seguinte teve um jantar de famílias lá em Brasília, me chamaram. E aí eu percebi um clima leve, tranquilo, e aí que eu me dei conta, ninguém conseguia mais levar o STF a sério. E aí na hora do retrato, todo mundo lá, em vez de falar, olha o passarinho, alguém falou, Fux! E todo mundo riu. Então, a gente passou a se organizar ainda mais. Era ainda véspera de eleição, nós entramos em contato com vários candidatos a deputado e senador, para que eles dessem o apoio formal à educação domiciliar. E nós conseguimos um recorde de apoio, foi mais de 2 dezenas de deputados e senadores eleitos que apoiaram formalmente a educação domiciliar, graças a um trabalho muito intenso que algumas famílias fizeram. E aí,
Eu deixei bem claro depois do julgamento para as famílias que estavam lá, que é o seguinte: não adianta a gente querer viver a nossa vida em casa, na igreja, como se nada tivesse acontecendo no mundo fora. Não adianta ter esse isolamento. A educação é uma questão política também. E aí eu deixei bem claro, gente, para nós não é opção. Vamos votar em candidatos que apoiam a educação domiciliar. Nós precisamos disso urgentemente, independente de você gostar ou não da pessoa nos outros pontos. E, para nossa sorte, foi eleito um presidente que declarou expresso apoio à educação domiciliar. No dia seguinte à indicação do novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, um dos membros da associação teve com ele lá na equipe de transição, conversou com ele e disse assim: olha, coincidência engraçada você vir falar disso. Ele fala com sotaque danado, porque ele é colombiano, mas está há muitos anos no Brasil. Coincidência engraçada, não consigo copiar o sotaque dele, mas tudo bem. Coincidência engraçada, porque olha só, eu lá na Colômbia, quando estava tendo uma guerra, eu não sei que guerra foi, deve ser coisa de traficante. Eu fui educado em casa durante 4 anos. Sou totalmente a favor, claro. Exatamente, eu imaginei que fosse alguma coisa do tipo. E aí, nós pensamos assim, beleza. Nunca tivemos tantos motivos para sermos otimistas. E aí, a gente está tão pretensioso que a gente já escreveu uma medida provisória e vai entregar para o ministro semana que vem. Eu não estou exagerando, não. Assim, eu posso ser sincero com vocês. Eu escrevi, e o pessoal revisou, e segunda-feira, 14h30, a gente vai lá entregar para o ministro essa medida provisória. Porque agora já não precisa mais convencer, é só lembrar, resolve isso de uma vez, depois esquece do assunto, tá bom? Manda a medida provisória, e aí está resolvido aqui para a gente. E a gente fez uma redação que seria, assim, considerada algo dos sonhos para as famílias. Então, essa é a situação que a gente está hoje. Só lembrando para vocês de que não existe garantias, o projeto republicano continua a todo vapor, qualquer que seja o presidente. A República vai cobrar lealdade de seus súditos. E, para mim, foi muito curioso que, na mesma semana que a gente teve a boa notícia com o ministro da Educação, a gente teve uma notícia horrorosa vinda de Portugal. Aí eu já estou terminando. Maio desse ano, eu estive na 3ª Conferência Global de Homeschooling, que foi em Moscou e São Petersburgo, na Rússia. Foi muito bacana encontrar pessoas de vários países do mundo e percebendo sempre que o mesmo perigo rondava todas as famílias de tirar a liberdade dos pais de educar os filhos. A situação mais dramática estava aqui no Brasil. Mas mesmo nos países que estava expressamente permitido, o pessoal estava com esse medo de perder direito, de retroceder. A ameaça era constante. Um casal de portugueses nos procurou muito preocupado. Eu e o Ricardo estávamos lá, o presidente da associação. Eles estavam muito preocupados porque estavam querendo passar uma lei lá que ia dificultar muito o ensino doméstico, como eles chamam lá em Portugal. Eu estava pensando aqui em inventar português, mas não vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Eu até achei engraçado, né? Porque, de fato, a gente ainda não conseguiu nada. Era como se pedisse para corredor de final de semana ajudar o outro a treinar para maratona. Mas a gente falou, claro, a gente está à disposição. Qualquer coisa a gente aparece lá em Lisboa e fala alguma coisa, tá bom. O que aconteceu? O movimento lá, na prática, não existe. O número de famílias foi diminuindo ano a ano, são só 1.500 famílias hoje. A educação doméstica lá é permitida há 70 anos. O Salazar, quando fez a lei da escolarização obrigatória, disse que quem quisesse continuar educado em casa podia continuar educando. E essa lei foi modificada tem 2 semanas, dizendo que
se quisesse continuar educando em casa, tinha que ter ou uma licenciatura ou um diploma de pedagogia. Na prática, isso acabou com a educação domiciliar em Portugal. E por quê? Porque eles não foram organizados o suficiente. Então a gente precisa estar nessa eterna vigilância. Não existe nada garantido com relação a isso. E, bem, gente, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Existe alguma ideologia de mais para a esquerda ou mais para a direita que seja mais contrária à educação domiciliar? Como assim? Desculpa, eu não entendi a ideologia. Se a maior oposição vem mais da esquerda ou da direita? Ok. Olha só, a gente tem dois tipos de oposição à educação domiciliar. Uma é ideológica, é bem da esquerda, tanto que nós já temos projetos de lei no Congresso Nacional a respeito de educação domiciliar há 25 anos. E eles sempre são bloqueados por deputados de dois partidos, PT e PCdoB. Sempre. E não é algo formal, tipo, vamos votar contra, não. É sempre alguma manobra regimental. Tanto que nunca teve um projeto reprovado, era tudo arquivado. Eles querem evitar ao máximo o debate a respeito. Por quê? A ideologia de esquerda é profundamente anticristã. E a ideologia de esquerda idolatra o Estado tem que estar presente em tudo. Eu não sei se dá para chamar isso exatamente de direita, mas do outro lado, a gente sentiu isso mais agora no governo Temer, você teve a pressão dos donos de escolas particulares. Digamos que essa seria a pressão de direita, com medo de perder alunos. Então nós temos esses dois lados. Eu vou botar rapidamente um caso para vocês, porque em 2012, a gente estava praticamente iniciando a luta, quando um colega meu que não sabia que eu era da área de educação domiciliar me ligou: Alexandre, me chamaram para um ministério aí e eu gosto muito do seu trabalho. Meu colega lá do Banco Central virou amigo, padrinho depois. Gosto muito do seu trabalho e queria saber se você está interessado em trabalhar comigo naquele ministério. Que ministério? Ministério da Educação. Sobre a gestão do Aloysio Mercadante, do PT. Eu pensei assim, como assim? Tinham 30 e tantos ministérios naquela época, podia ter chamado para qualquer uma logo da educação. É como se chamasse um vírus para entrar num corpo, assim. Vem cá na barriga do Leviatã. E aí o que aconteceu? Eu logo fui descoberto lá dentro, por conta das entrevistas que eu dava. Aí meu chefe me chamou lá e foi super tranquilo. Ele falou: em primeiro lugar, Alexandre, fica à vontade, mas só não fala nessas horas que você trabalha aqui, porque vai ficar parecendo que você fala em nome do MEC. Em segundo lugar, eu sou totalmente a favor, inclusive minha mãe fez doutorado nos Estados Unidos e enquanto ela fazia doutorado, ela fazia homeschooling comigo e com meu irmão. A gente adorou aquela época. Eu assim, a favor? É claro, mas nesse governo eu não posso falar nada. Meses depois, ele chega para mim e fala assim: almocei com o ministro. Está gravando, né? Mas tudo bem. Almocei com o ministro. E falei com ele de educação domiciliar. Aí o ministro assim: educação domiciliar é muito bom. Eu conheço e assim, a qualidade é comprovada mesmo. Então o senhor é a favor? Não, é exatamente por isso que eu sou contra. Porque assim, se a gente reconhecer, aí daqui a pouco vai surgir estatística dizendo o tanto que é boa a educação domiciliar, e já basta de comparação ruim com a escola pública. Não, a gente não precisa de mais competição. Eu pensei assim, meu Deus, quanta sinceridade. Ok, próxima pergunta. Som. O senhor mencionou o caso de Portugal, que eles proibiram famílias que não tivessem licenciatura ou pedagogia.
aqui no Brasil, pais que possuam licenciatura ou pedagogia têm algum tipo de vantagem de amparo legal, caso exista alguma judicialização do caso? Esses pais têm alguma alternativa no sentido de conseguir matricular em algum lugar, mas fazer educação em casa? E como que eles devem proceder se houver algum tipo de denúncia? Ok. A gente tem que lembrar que ainda não existe regulamentação nenhuma a respeito de educação domiciliar no Brasil. Então, na prática, num nível bem concreto, tudo se resume a conseguir convencer o promotor de justiça da sua comarca. Sim, na prática, no dia a dia das famílias, o grande problema pode ser com o promotor de justiça, e o conselho tutelar está nas mãos do promotor. Então, muitas vezes, nessa ausência de norma explícita, você dizer que tem uma graduação, que é educador, você tem um argumento a mais. Mas não é um argumento jurídico. É um argumento, sei lá, prático, moral, que uma vez ou outra já convenceu. Já teve gente que ganhou na justiça com esse argumento. Mas lembrando que juridicamente a gente ainda não tem absolutamente nada estabelecido. A gente sabe que as famílias que fazem ensino domiciliar, tem muitos que não querem se expor, não querem dizer que fazem, exatamente para não tomarem perseguição nesse sentido. Vou dizer que está difícil ter certeza do número de famílias que fazem educação domiciliar hoje. Minha pergunta é, quais são os principais inimigos dessas famílias hoje, que importunam essas famílias? É o Conselho Tutelar, é o Ministério Público, é o MEC que fica em cima, são outras famílias que acabam denunciando? Na parte concreta, né? Porque não tem regularização. Ok. Pode não parecer tão concreto, mas o grande inimigo hoje das famílias é o medo. Porque a gente tem todas as estatísticas das 7.500 famílias que fazem educação domiciliar no Brasil, aproximadamente 60 foram processadas nesses últimos anos. Você tem aí uma proporção de menos de 1% das famílias. O risco de você ser processado é muito pequeno. O risco de você receber alguma coisa do tipo perda de guarda ou ser preso é zero. Isso nunca aconteceu. E as únicas famílias que chegaram a ser condenadas por educar em casa foram condenadas a pena de multa. Teve uma lá no interior de Minas que recebeu uma multa ridícula de R$50. Então, a gente precisa ter uma noção dessa realidade. E, mesmo na ausência de norma jurídica específica, mesmo na indefinição, o risco de se educar em casa no Brasil é muito, muito pequeno. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo para as famílias é que vocês devem estar preparados, por exemplo, para a visita de um conselheiro tutelar. O que chega a ser uma coisa curiosa, porque se tiver 1 ou 2 conselheiros tutelares no Brasil inteiro que entendam de educação domiciliar, é muito. Aí você recebe o sujeito e faz o que nele? Faz educação domiciliar em cima dele. Tipo, senta, deixa eu te explicar o que eu estou fazendo aqui. E aí, uma dica importante para dar mais segurança para as famílias: mantenham um registro das atividades pedagógicas com os filhos. Isso é essencial. Então, assim, para quem está fiscalizando, a diferença entre educação domiciliar e abandono intelectual é o registro. Ou seja, é a prova de que você realmente está educando. Isso aí é absolutamente essencial. Agora, o pessoal fala demais do MEC, mas, gente, o MEC não tem competência para regular a educação básica. Esse é um detalhe muito importante. No dia a dia da educação básica, quem cuida disso são os estados. E, repito, os grandes inimigos das famílias, nesse caso, têm sido os promotores de justiça. Mas pouquíssimos casos até hoje chegaram até o promotor e depois até o juiz. Okay? E, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo meu mestrado, eu cheguei e conversei com um professor de Direito Constitucional e perguntei para ele assim: "Ei, professor, o que o senhor acha do homeschooling?" Ele chegou para mim e falou assim:
Eu tenho minhas reservas com relação a isso, mas quer saber? Homeschooling aqui já está mainstream, ou seja, já virou lugar comum. Não compensa mais discutir a respeito. Eu olhei para ele, caindo o queixo, e falei assim, ai, meu sonho é que... Não, e pensei, meu sonho é que no Brasil a gente chegue nesse ponto. Tipo assim, daquele nível de chegar um repórter do Fantástico, entrevistando aleatoriamente as pessoas na rua, e perguntarem para ela, o que você acha da educação domiciliar? E a maioria dizia assim, eu não faria, mas é a opção de cada um. E eu acho que a gente não está longe de conseguir isso, não. A normalização da educação domiciliar. E a família que se esconde, ela presta um desserviço à causa, ao movimento e até a si mesma. Por quê? A gente não está fazendo nada de ilegal e cada família que se expõe, que se mostra para os seus vizinhos, para a imprensa, é um passo a mais nessa normalização. A gente tem que ganhar também a sociedade, não é só o Estado. Uhum. Claro. Qual que é a orientação, a indicação que os pais acompanhem os filhos na educação, no homeschooling, no ensino, educação fundamental, ensino médio, como é, ou só em educação infantil? A educação domiciliar é uma modalidade de educação básica, ensino infantil, fundamental e médio. Mas, assim, quando isso vai ser feito, é uma decisão muito particular de cada família. Então, isso depende muito, por exemplo, das suas circunstâncias pessoais naquele momento da vida dos filhos. Porque pode ser que, em determinado momento, você sente que existe uma necessidade de estar próximo e tem a condição de fazer isso. E o que eu percebo é o seguinte, qual que é a condição, qual que é o grande requisito para educar integralmente em casa? Tempo. Você tem que ter disponibilidade de tempo. Isso aí é o mais importante de todos. Mas o meu sonho nisso aí é que a gente tenha um sistema de absoluta flexibilidade para as famílias. Porque a educação domiciliar pode ser o sistema mais interessante, a modalidade mais interessante, durante certo período da vida das crianças, mas não necessariamente em outros. E quem vai definir isso, uma decisão absolutamente privada, é o pai e a mãe. Então, pouco tempo atrás, anos atrás, eu ajudei uma família lá de Brasília a tirar os filhos da escola, dei algumas dicas, tudo muito tranquilo. Tirou, os meninos estavam muito felizes. Mas 2 meses atrás, a mãe chegou para mim e falou assim, o fulaninho, filho dela, esqueci o nome, fulaninho mesmo, filho dela, já está com 14 anos e está sentindo falta dos coleguinhas e está pedindo para voltar para a escola. Você me ajuda a voltar com ele para a escola? Eu falei, claro, porque isso é uma liberdade individual dos pais. E aí dei toda a orientação jurídica de como voltar. Então, o principal